Amém. Pode se assentar, irmãos. Bom dia, irmãos. Graça e paz, queridos. Abra, por favor, a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Vai em Êxodo, no capítulo 20. A gente vai ler do versículo 1 até o 17. Êxodo, capítulo 20. Vamos ler do versículo 1 até o 17. Em seguida também nós vamos orar. Vamos orar também pela família da semana, pela família da Osana, né? Pela irmã Osana, pela família dela, pela sua irmã, sua mãe, seus filhos. Vamos estar em oração por ela essa semana. Vamos ler então, irmãos, a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 17. Diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Amém, irmãos. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pela sabedoria, Pai, que há na tua lei. E te pedimos, Senhor, que o Senhor desvende os nossos olhos, para que a gente possa, Senhor, contemplar as maravilhas, Senhor, que existem, que estão na tua santa palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor restrinja a nossa incapacidade, Pai, de entender a tua palavra, de entender a tua lei. E que o Senhor nos conduza, Pai, que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração para entendermos a tua palavra, para ouvirmos a tua voz e para que o meditar, Pai, do nosso coração, ao ouvir, Senhor, a tua santa lei, seja agradável, Senhor, na tua presença. Te pedimos também, Senhor, pela nossa irmã Osana, pela sua família, que o Senhor a sustente, que o Senhor aguarde, que o Senhor fortaleça, Pai, mais e mais a fé dela e que ela possa, Pai, em todas as circunstâncias, em todos os contextos que ela tiver inserida na sua casa, no trabalho dela, no serviço que ela faz ao Senhor, que ela possa, Pai, em tudo, glorificar o Senhor, que ela possa, Senhor, em tudo, depender do Senhor e honrar, Pai, o teu santo nome. Te pedimos por ela, te pedimos também por nós, Senhor, que
somos também igualmente, Pai, necessitados da Tua graça, Pai, nos sustentando, nos fortalecendo e nos conduzindo, Senhor. Em nome de Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Você já percebeu que esse é o texto que o Senhor dá, os 10 mandamentos a Moisés, que o Senhor dá a lei ao povo dele que está ali no Sinai, né? No Monte Sinai. Hoje a gente vai meditar nesse texto da Palavra de Deus, que é a lei do Senhor, e a gente precisa começar fazendo uma ressalva, né? Porque daria para a gente muito bem caminhar nesse texto durante muito tempo, durante muitos sermões, nos aprofundando, né? Aprofundando-se em cada mandamento dessa lei, em cada obrigação que a lei do Senhor nos dá, em cada pecado que a lei do Senhor denuncia do nosso coração, que proíbe. A lei do Senhor, irmãos, ela é profunda demais para a gente meditar nela. A lei do Senhor é profunda demais, até mesmo para uma vida inteira meditando nessa santa lei. Não é à toa que o Salmo 119, não é? É o maior salmo da Bíblia e ele justamente louva, glorifica e é uma meditação na lei do Senhor. E mesmo assim, mesmo o salmista tendo escrevido tanto sobre a lei do Senhor, mais de 170 versículos, ainda assim, certamente, ele não esgotou, não é? O tanto quanto a gente pode e deve meditar nos mandamentos, né, na lei do nosso Deus. Mas sim, irmãos, é muito bom, é proveitoso a gente meditar na lei, da gente analisar cada ponto da lei, da gente analisar o contexto que essa lei foi nos dada e inculcar essa lei na nossa mente, no nosso coração, né? Já disse também o salmista no Salmo 1, né? Que é bem-aventurado o homem, que o prazer está na lei do Senhor. Bem-aventurado é o homem que medita dia e noite nessa lei. Então, a proposta para esse momento, essa meditação nossa, é a gente pensar aqui nessa lei, a gente meditar de forma geral nessa lei, não adentrando em cada mandamento, porque senão a gente demoraria muito tempo. E a gente vai, então, meditar no contexto, meditar no conteúdo de forma geral e meditar em algumas aplicações que essa lei tem para o nosso coração. Então, quando a gente começa, irmãos, meditando aqui, pensando sobre o contexto que essa lei, que a lei do Senhor foi dada ao povo dele, ao povo de Israel, a gente precisa perceber, em primeiro lugar, que a lei ela não é um manual técnico. A lei ela não é como se fosse um manual de instruções que a gente lê para programar ou para regular um eletrodoméstico. Ela serve sim como essa regra para a gente, uma regra de fé e de prática para o povo de Deus. Mas ela, antes de ser uma regra para o povo de Deus, ela está inserida em uma história. Ela está inserida na história da redenção. Ela faz parte da história da redenção. Então, para a gente entender o contexto que essa lei foi dada, para a gente entender por que essa lei foi dada, a gente precisa entender como é que ela aparece nessa história da redenção, como é que ela aparece na história do povo de Deus. E aí a gente precisa voltar ao começo, né? Voltar alguns séculos ao início, ao princípio, lá em Adão, percebendo como é que a lei foi se desenvolvendo em cada pai da fé, em cada homem de Deus do passado, e a gente vendo como é que Deus foi preparando o coração do povo dele para que ele desse, finalmente, a lei ao povo dele lá no Sinai. Então, quando a gente começa lá em Adão, muito antes de Moisés, não é, subir ao monte, antes de Deus escrever essa lei nessas tábuas de pedra, a lei do Senhor já havia sido escrita no coração de Adão. E um mandamento muito objetivo foi dado a Adão lá no Jardim do Éden. Deus falou a Adão, não é, que de toda a árvore do jardim, Adão poderia comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão estava proibido de comer. Ele não deveria comer, com a consequência da morte, com a consequência de morrer se ele desobedecesse a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor. Então Adão recebeu essa palavra clara da boca do próprio Deus. Mas Adão, a gente sabe, desobedeceu. Ele quebrou o mandamento do Senhor. Ele desobedeceu o seu Criador. E naquela, irmãos, única desobediência de Adão, toda a humanidade
caiu com ele também. Então, ao violar, não é, esse único mandamento da palavra de Deus, a gente pode entender que Adão também violou toda a lei do Senhor que estava inscrita no seu próprio coração. Por aquele único ato de injustiça, por aquele único ato de maldade, de pecado, ele rejeitou a autoridade de Deus. Ele preferiu ouvir a voz da criatura. Ele preferiu ouvir a voz da serpente. Ele preferiu ouvir a voz da sua mulher do que ouvir e prestar atenção e obedecer à voz de Deus que deu esse mandamento para ele. Ele desejou, ele cobiçou aquilo que Deus havia proibido dele comer e ele colocou a própria vontade dele no lugar da vontade do seu Criador. E aquilo ali parece um simples ato, Ele comeu do fruto, Tem a música do Três Palavrinhas, que fala sobre a mulher de Ló. A música diz, ela só olhou para trás e virou uma estátua de sal. A gente tenta diminuir a desobediência, porque foi um ato tão pequeno, Mas ele desobedeceu à voz do Senhor. Ele desobedeceu a palavra de Deus. E como consequência, Deus não pode ser mentiroso, Certamente morrerás, Assim também como a mulher de Ló. Certamente vai virar uma estátua de sal. E o resultado foi esse, irmãos, foi a morte, Quando Adão peca, quebra a lei do Senhor, a gente sabe, o apóstolo Paulo nos ensina que o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus, a história, ela não termina ali na queda do homem. A história não termina com um homem tendo que ser morto por Deus. A história da redenção continua, E a gente vê em seguida, em Noé, O pecado se multiplica sobre a terra. A terra estava cheia de violência. A terra estava cheia de morte. E aí Deus olha para o povo dele, Deus olha para os seres humanos. E a palavra diz até que ele se arrependeu de criar o homem. E aí então ele manda o dilúvio e ele destrói, grande parte da humanidade. Mas ele preserva uma família. Ele preserva a família de Noé, que achou graça diante de Deus. E aí quando as águas do dilúvio baixaram, Deus ele fala com Noé e renova essa aliança que foi feita com Adão. E veja, o que é que ele diz com Noé, quando ele renova a aliança com Noé. Ele diz que vai preservar o homem. Ele não vai mais destruir o homem com águas de dilúvio. Mesmo que o homem devesse morrer, porque ele pecou. Mesmo que o homem devesse morrer como consequência da queda de Adão, por conta do seu pecado, da sua maldade, Deus promete a Noé que vai preservar a vida do homem para que o homem possa adorar o único Deus vivo e verdadeiro. E aí a gente segue na história, a gente vê então Abraão, um passo a mais na revelação de Deus. Deus chama esse homem que já era velho, em idade, casado com uma mulher que era estéril, e ele faz com Abraão também uma aliança. E em Abraão, ele expande a promessa que foi dada a Noé. Ele fala que a vida do homem não vai ser só preservada, mas ele promete para Abraão que, além disso, ele vai multiplicar a vida do homem aqui na terra. Ele vai multiplicar a descendência de Abraão aqui na terra, para que Deus seja o Deus dessa descendência e essa descendência tenha Deus como o único Deus vivo e verdadeiro, para que essa descendência adore ao Senhor. E aí então a gente vê, pela graça de Deus, que o ser humano que deveria morrer tem a sua vida preservada, mas não só isso, tem a sua vida multiplicada pela promessa do nosso Deus. Ele fala para Abraão, que a descendência dele seria como uma areia do mar sobre a terra. E aí a gente vê então, irmãos, agora, chegando em Moisés, a descendência de Abraão de fato se multiplicando. A gente vê que a história é longa, mas foram 400 anos do povo de Deus como escravos no Egito, mas mesmo debaixo de dura servidão, de muito sofrimento, eles sendo escravos no Egito, o povo de Deus se multiplica ali naquela terra estranha. O povo de Deus cumpre a sua promessa com o povo dele. E a palavra de Deus fala que o povo dele se multiplicou tanto que o faraó, o rei do Egito, ele se enche de temor
por causa daquele povo que era tão numeroso. Era muita gente. E aí, para tentar conter essa multiplicação, para tentar conter a promessa de Deus, o faraó mesmo, até mesmo, ordena que fossem mortos os filhos do povo de Deus, que fossem mortos os filhos do povo de Israel. Então a gente vê também, né, a Deus salvando o seu povo, redimindo o seu povo desse jugo, salvando o seu povo da escravidão. Ele vai com mão forte, com o braço estendido, ele se compadece do seu povo, ele salva o povo dele para guiar agora esse povo para a terra prometida. O povo havia se multiplicado grandemente, mas o povo não tinha uma terra, o povo não tinha um lugar para ficar sem ser escravo. E Deus então salva esse povo e conduz esse povo à terra prometida. E aí a pergunta que fica agora para esse povo que foi salvo, estava rumo à terra, a pergunta que fica é: como é que esse povo vai viver nessa terra? Será que esse povo vai viver numa terra sem lei, né? Uma terra sem lei certamente não vai conseguir preservar a vida de uma nação tão numerosa. Se o povo fosse para a terra, se multiplicasse lá, sem lei, eles iriam simplesmente matar um ao outro, eles iriam destruir um ao outro, e Deus não, e a vida deles não seria preservada. Então, pela graça dele, pela graça de Deus, Deus dá a lei ao povo dele, para que na terra que eles fossem morar, eles tivessem a forma também de como eles deveriam viver, para que a vida deles fosse preservada e para que o nome de Deus fosse adorado. E aí foi no Sinai, irmãos, que a lei do Senhor é dada ao povo dele. Foi em meio a trovões, em meio a relâmpagos, em meio à fumaça, em meio ao som da trombeta estridente. O povo, em temor e tremor, recebeu a lei do Senhor no Sinai. E aí a gente vê justamente o nosso texto dessa manhã. A gente vê então no versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras. É nesse momento que Deus fala as palavras dele, a palavra que ele queria falar para conduzir o povo dele em como viver. E aí então veja muito bem que antes de serem ordens que são dadas por Deus, essas são palavras que o Senhor dá ao seu povo. O termo literal aqui realmente não é mandamento, não é ordem, é realmente palavras que são dadas do Senhor para o seu povo. Em outro momento, Deus fala sobre leis, sobre ordens. Mas aqui nesse texto, nesse versículo, o termo literal realmente é palavras, foram delas palavras ao povo dele. Então a gente vê, irmãos, que a lei do Senhor não é algo impessoal, mas é algo que o Senhor dá pessoalmente ao seu povo, falando ao seu povo. Então ele fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse versículo 2 é o que a gente conhece como o prefácio da lei. O Senhor, antes de dar as ordens que ele queria dar ao seu povo, ele coloca esse prefácio antecedendo o que vem com as ordens depois. E a primeira parte desse prefácio é Deus falando quem ele é. Ele fala: eu sou o Senhor. Aqui aparece justamente o nome de Deus, Yahvé, o eu sou, aquele que é autoexistente, aquele que existe por si mesmo, aquele que todas as coisas dependem dele, e ele não depende de ninguém. Antes de falar a lei, irmãos, Deus estabelece a sua autoridade. Deus ele estabelece a sua autoridade como Deus, como autoexistente, antes de dar as suas palavras, antes de dar a sua lei. Então isso nos ensina, irmãos, que a lei do Senhor, ela não é uma convenção humana, ela não é uma opinião da igreja, ela não é uma tradição que é passada de pai para filho, mas a lei do Senhor é a palavra do soberano Deus, é a palavra do eu sou, são as ordens do Criador do universo, daquele que o nome é santo e daquele que o nome é temível. Depois de falar quem está dizendo essa lei, Deus ele fala que é o Deus desse povo. Seguindo aqui no texto, ele fala: eu sou o Senhor, teu Deus. E perceba aqui, irmãos, essa linguagem de pertencimento, essa linguagem relacional de Deus com o seu povo.
A lei de Deus ela é dada ao povo de Deus, ao povo que pertence ao Senhor. Não é dada a estranhos, ela é dada ao povo separado por Deus. Perceba aqui a lógica, irmãos, que o Senhor, no prefácio, ele tá estabelecendo. Primeiro ele define, não é, quem ele é, e depois ele define a identidade do povo dele. É o povo dele, é o povo do Senhor. Ele é o Deus desse povo. E aí depois, então, ele dá a lei regulando o comportamento do povo. Então, primeiro, irmãos, nós pertencemos a Deus. Depois, nós, então, obedecemos ao Senhor. Antes de qualquer mandamento, Deus ele fala que é o Deus desse povo. Deus ele fala que o povo dele pertence a ele. É como diz em Cânticos, não é? Nós somos dele, nós somos do nosso amado, e o nosso amado é nosso. O Senhor, então, continua, irmãos, no prefácio, falando, não é? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então veja que o Senhor aqui estabelece a lógica. O Senhor, nesse trecho, ele nos ensina que a gente deve receber a lei porque nós somos salvos. A gente não deve obedecer e receber a lei para sermos salvos. A lógica da Escritura é que a gente recebe a lei, a gente deve obedecer a lei, porque nós somos salvos anteriormente pelo Senhor. Nós somos salvos pelo Senhor para então podermos obedecer a lei. A gente não é salvo porque obedece a lei que foi dada por Deus. Então o Senhor deixa muito claro a ordem, o Senhor deixa muito claro a lógica pela qual ele está dando essa lei ao seu povo. Tendo visto então, irmãos, o contexto e o prefácio da lei, a gente pode agora entrar na estrutura, né, no conteúdo da lei do Senhor. A gente pode ver a partir do versículo 3. O Senhor fala: não terás outros deuses diante de mim. E assim por diante, 10 mandamentos, né? A gente pode ver, irmãos, que esses mandamentos do versículo 3 ao 17, eles podem ser divididos em 2 grupos. A gente pode entender, perceber que do 1º ao 4º mandamento, do versículo 2 até o versículo 11, a lei do Senhor trata sobre o dever que o homem tem para com Deus. Ele fala que a gente não deve ter outros deuses além dele. Ele fala que a gente não deve fazer imagem de escultura dele. Ele fala que a gente não deve tomar o nome dele em vão. E ele fala que a gente deve lembrar do dia dele para o santificar. A gente deve lembrar do dia de descanso para o santificar. Então, esses 4 primeiros mandamentos, irmãos, eles regulam a vida do homem com relação a Deus. É o que a gente pode chamar do eixo vertical da nossa vida. A relação da criatura aqui da terra com o Criador que está nos céus. Essa, então, é a relação, é o que regula o eixo vertical da nossa vida. O segundo grupo, irmãos, de mandamentos, que vai do 5º mandamento a partir do versículo... A partir do versículo 12 até o 17, eles regulam agora a vida do homem em relação ao seu próximo. Eles regulam agora esse eixo horizontal da vida do homem, o dever de cada um para com o seu próximo. Então são 6 mandamentos nesse eixo horizontal. É o mandamento para honrar o pai e a mãe, é o mandamento para não matar, é o mandamento para não adulterar, mandamento para não furtar, mandamento para não dizer falso testemunho, para não cobiçar. Esses 6 mandamentos, então, regulam esse eixo horizontal da vida do homem, a relação do homem com o seu próximo. E vale também salientar aqui, irmãos, olhando para esse segundo grupo, que o 5º mandamento, ele funciona como uma dobradiça entre o eixo vertical e o eixo horizontal. É um mandamento que diz respeito à autoridade. A autoridade dos nossos pais, a autoridade da nossa mãe, é um reflexo, não é, da autoridade que Deus tem com cada um de nós, com o nosso Pai eterno. Então, irmãos, essa é a estrutura geral da lei do Senhor. 2 eixos, não é? Deus e o próximo. Nossa relação com Deus e nossa relação com o próximo. E aí esses eixos
são articulados por essa dobradiça da autoridade, né, do quinto mandamento. E o próprio Jesus Cristo, ele ensinou, ele resumiu a lei do Senhor dessa forma. Né? Perguntaram a ele, né, desses 10 mandamentos, qual é o mais importante? E aí Jesus fala, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então ele resume a lei nessas duas ordens. A nossa relação com Deus, devemos amar a Deus, e a nossa relação com o próximo, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, esse primeiro grupo, irmãos, dos 10 mandamentos, é esse detalhamento, não é, do que é amar a Deus. A gente fala, eu amo a Deus, mas o que significa isso? É justamente obedecer esses 4 primeiros mandamentos da lei do Senhor. E o segundo grupo nos ensina justamente o que é amar o próximo. Muito se fala sobre amor um ao outro. Então, o que é amar um ao outro? É justamente resumido, detalhado na segunda parte, no segundo grupo dos mandamentos da lei. Então, agora a gente vai passar, irmãos, certo que brevemente, por cada um dos mandamentos, para a gente ver o que é que cada mandamento ele proíbe e o que é que cada mandamento ele exige de nós. O nosso Deus, irmãos, ele, pela sua graça, ele nos dá a sua lei como uma cerca, não é, para restringir o nosso mal. As crianças, na semana passada, estudaram sobre isso, né, os mandamentos como uma cerca, protegendo cada um de nós, para que o nosso mal não cause dano à nossa vida, nem à vida do nosso próximo. Então, os mandamentos do Senhor funcionam nos restringindo contra o mal do nosso coração. Mas os mandamentos do Senhor também funcionam como um caminho, como a pavimentação de um caminho em que a gente deve seguir. Então, cada mandamento ele proíbe os nossos vícios e cada mandamento também exige e nos estimula às virtudes. Então, o primeiro mandamento é o mandamento que está no versículo 3. E esse mandamento, irmãos, ele regula justamente quem nós devemos adorar. Ele fala, não terás outros deuses diante de mim. Então, com esse mandamento, irmãos, Deus está nos ensinando que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. E que nós devemos adorar, amar, crer, confiar somente em Deus, como sendo o nosso único Deus vivo e verdadeiro. Então, esse mandamento nos exige que a gente adore somente ao Senhor e nos proíbe de toda idolatria. Ele nos proíbe do ateísmo, de não crer em Deus. Ele nos proíbe não só daquela idolatria grosseira, né? Daqueles que se prostram diante da madeira, daqueles que se prostram diante de imagens. Mas esse mandamento proíbe toda idolatria, por mais sutil, por mais refinada que seja do nosso coração. Calvino já falava, né, que o coração do homem é uma fábrica, né? É uma fábrica muito eficiente de produzir ídolos. Então esse mandamento proíbe que a gente coloque qualquer coisa no nosso coração que tome o lugar de Deus como sendo o nosso único Deus vivo e verdadeiro. Então nós podemos idolatrar, ter como Deus o dinheiro, nós podemos ter como nosso Deus a reputação da nossa vida, a gente pode ter como nosso Deus a família, o conforto. E Deus, irmãos, ele não admite que o trono dele no nosso coração seja dividido com outro mestre. Então ele exige que somente ele reine no nosso coração. O segundo mandamento, irmãos, ele fala que nós não devemos fazer para nós imagem de escultura. Foi esse mandamento que a gente viu lá em Juízes, né? O Mica quebrando, né? Ele produziu para si uma imagem de escultura para adorar essa imagem. Então, o segundo mandamento, ele regula a forma pela qual nós devemos adorar o nosso Deus. É possível que a gente queira adorar o único Deus vivo e verdadeiro e ainda assim adorar Ele da maneira equivocada. Então esse mandamento nos cerca com a forma correta de como a gente deve cultuar, de como a gente deve adorar o nosso Deus. Então esse mandamento, irmãos, ele nos proíbe representar Deus, que é invisível, que é espírito, por meio de imagens, por meio de esculturas. Ele proíbe
que a gente tente adorar a Deus segundo as nossas próprias invenções. A gente viu também o Mica, né, no texto de Juízes, fazendo exatamente isso. Ele queria se dar bem na vida, então ele contratou um levita para adorar a Deus na sua própria casa. Mas essa não foi a forma que Deus definiu que ele deveria ser adorado. Então esse mandamento, irmãos, ele proíbe incluir no culto ao Senhor elementos que ele mesmo não tenha explicitamente ordenado na palavra dele. Por outro lado, irmãos, esse mandamento exige que o homem adore a Deus da maneira que ele ordenou, segundo a palavra dele, e não segundo as nossas imaginações. Esse mandamento exige que a gente se apegue à palavra revelada de Deus. Ora, a gente não deve ir a imagens, porque Deus se revelou a nós, como a gente viu no primeiro versículo, por meio da sua fala, por meio da palavra dele. Então a gente deve se apegar à palavra que o Senhor nos deu e não tentar fabricar imagens de escultura segundo a nossa própria invenção. É por isso, irmãos, que o culto ao Senhor, o culto que a gente presta a Deus, é todo voltado na palavra. A gente lê a palavra, a gente medita na palavra, a gente ora a palavra, a gente canta a palavra de Deus, a gente ouve, medita na palavra do Senhor, na exposição da palavra do Senhor. E a gente participa do sacramento do Senhor, que é justamente, que são sinais visíveis dessas realidades espirituais que são reveladas na palavra de Deus. Então todo o culto é em volta da palavra, todo o culto é em volta da palavra revelada do Senhor, não em volta das nossas imaginações, nem em volta do que a gente pode produzir. O terceiro mandamento, irmãos, ele agora também regula como a gente deve adorar, mas agora ele não regula a forma, mas ele regula o coração daqueles que adoram a Deus. Ele regula a atitude que a gente deve ter quando a gente vai adorar o nosso Deus. Esse mandamento, então, ele proíbe usar o nome de Deus sem reverência. Esse mandamento, ele proíbe cultuar a Deus sem reverência. Esse mandamento proíbe usar o nome do Senhor sem necessidade. Ele proíbe esse uso descuidado, fútil do nome do Senhor. Como se a gente pudesse... Ele proíbe o uso do nome de Deus como uma gíria, não é? A gente muitas vezes fala, ai meu Deus, né? Como se fosse uma coisa comum, rotineira. Esse mandamento proíbe usar o nome de Deus dessa forma. Esse mandamento também proíbe, quando a gente ora ao Senhor, invoca ao Senhor, como se fosse uma coisa mecânica, automática, sem a gente estar presente na oração. Esse mandamento proíbe qualquer uso em vão do nome de Deus. E esse mandamento, irmãos, então, exige, não é? Reverência, sinceridade, temor quando a gente estiver invocando o nome de Deus. A gente não deve tomar o nome de Deus em vão. E o contrário disso é exigido. A gente deve invocar o nome de Deus quando é necessário. Então esse mandamento também nos ordena orar ao Senhor quando for necessário. Esse mandamento exige que a gente dependa do Senhor quando a situação demandar da gente. Então ele exige que a gente recorra a Deus em situações necessárias, em situações que exigem a gente buscar a Deus. O quarto mandamento agora, irmãos, ele regula quando a gente deve adorar o nosso Deus. E veja, não é? O tom aqui desse mandamento, ele muda. A gente vinha vendo o Senhor falar não, não, não. Agora ele fala na afirmativa. Agora o Senhor fala que a gente deve lembrar do dia de sábado. A gente deve adorar a Deus no dia dele. Então a gente vê esse mandamento nos incentivando a lembrar do dia do Senhor. Então esse mandamento aqui, irmãos, ele versa sobre quando a gente deve adorar o nosso Deus. Então ele exige que a gente dedique o dia do Senhor à adoração a Deus e às obras de misericórdia. Esse mandamento exige que a gente honre o ritmo para a nossa vida que o próprio Deus instituiu. Ele exige que a gente, em 6 dias, trabalhe e em um a gente separe para adorar o nome dele. Ele exige que a gente pare de fazer as nossas obras ordinárias no dia do Senhor, que a gente recolha o nosso coração, que a gente ouça
a palavra dele no dia dele, que a gente adore a ele em comunhão com os irmãos. Ele exige que a gente descanse no Senhor. A gente vê aqui, irmãos, que ele tanto exige que a gente descanse, mas também ele exige que a gente trabalhe. Então ele fala, você vai trabalhar em 6 dias e em um dia você vai descansar. Então a gente pode entender também que esse mandamento também exige que a gente trabalhe. Por isso que o apóstolo Paulo, ele é tão duro ao dizer, né, que quem não trabalha não deve comer. Porque faz parte da lei do Senhor que o homem trabalhe, não é, durante 6 dias. E esse mandamento aqui, irmãos, de forma direta, ele também proíbe, não é, então, que a gente trate o dia do Senhor como qualquer outro dia. Ele proíbe que a gente encha o dia do Senhor com nossos próprios interesses, com nossos próprios negócios, com nossas próprias diversões. Ele proíbe que a gente trate o dia do Senhor como um dia qualquer de trabalho, como um dia qualquer, como um dia útil qualquer. Esse é o dia do Senhor, que a gente deve lembrar do Senhor. O 5º mandamento, então, irmãos, versículo 12, é esse mandamento que a gente chamou da dobradiça. É o mandamento que exige que a gente honre a autoridade dos nossos pais. E por extensão, então, exige que a gente honre toda a autoridade que Deus estabeleceu na nossa vida. Seja autoridade no lar, seja autoridade na igreja, seja a autoridade do Estado, seja a autoridade que a gente tem no nosso trabalho, né, os nossos chefes. E esse mandamento, então, proíbe que a gente despreze, que a gente zombe, que a gente se rebele contra toda a autoridade legítima que está sobre nós. Então, essa autoridade que os homens exercem sobre nós, que os nossos pais exercem sobre nós, é justamente estabelecida por Deus. E por isso, desonrar a autoridade é desonrar o próprio Deus que estabeleceu essa autoridade sobre nós. Então, toda rebelião contra a autoridade, contra uma autoridade legítima aqui da terra, é, no final das contas, se rebelar contra o próprio Deus que estabeleceu essa autoridade sobre nós. O 6º mandamento agora, irmãos, versículo 13, ele fala, não matarás. E agora esse mandamento entra nessa ênfase de preservação da vida, tanto nossa quanto do nosso próximo. E esse mandamento então proíbe, não é? Tirar a vida do próximo injustamente. Na verdade, ele seria melhor traduzido como não assassinarás, não é? Em outras palavras, esse mandamento está proibindo o homicídio quando é injusto, quando o homicídio é movido por ódio, quando o homicídio é movido por violência, por vingança, ou pela própria maldade do nosso coração. Por isso que Jesus ele fala que todo aquele que se ira contra o seu irmão, todo aquele que anda com ódio com o seu irmão, ele já matou ele no seu coração. Então esse mandamento exige, não é, que a vida seja preservada. Esse mandamento exige defender a vida, promover a vida. Exige preservar tanto a nossa vida quanto a vida do nosso próximo. O 7º mandamento, irmãos, ele fala, no versículo 14, sobre o nosso dever agora de preservar o casamento do próximo, de preservar a pureza, tanto nossa quanto do próximo. Então esse mandamento ele exige a infidelidade do homem com a sua mulher, da sua mulher com o seu homem. Esse mandamento ele proíbe a traição do voto matrimonial, né, o divórcio. Esse mandamento proíbe toda forma de impureza sexual, porque essa impureza, em última instância, é uma corrupção, né, da fidelidade que Deus estabelece entre homem, entre marido e mulher. Então esse mandamento ele exige pureza, esse mandamento exige fidelidade no casamento, esse mandamento exige a castidade dos solteiros, ele exige que os maridos amem as suas esposas, ele exige que as esposas respeitem os seus maridos. Esse mandamento exige honra ao matrimônio. O 8º mandamento agora, irmãos, a gente chega ao mandamento que trata sobre os bens do nosso próximo. Nós devemos preservar os bens do nosso próximo e não roubá-los. Então esse mandamento proíbe tomar o que não nos pertence. Esse mandamento proíbe tanto o roubo grosseiro, que todo mundo está vendo, mas também proíbe aquelas fraudes ocultas que ninguém está vendo e que você muda alguma coisa para roubar algo de alguém. Esse mandamento proíbe
pesos falsos, medidas adulteradas, aqueles contratos com letra miúda que ninguém está vendo, mas escondem uma injustiça. Esse mandamento proíbe. Imposto sonegado, esse mandamento proíbe. Aquela hora de trabalho que você não cumpriu. O preço inflado, quando o cliente não sabe. Esse mandamento proíbe roubar qualquer coisa que seja do nosso próximo. E esse mandamento, então, exige que a gente trabalhe honestamente. Esse mandamento exige que a gente dê o dízimos, as ofertas ao Senhor, para a gente não roubar, não furtar aquilo que é do Senhor. Ele exige que nós sejamos generosos com o que o Senhor tem nos dado. Esse mandamento exige restituir quando a gente realiza algum dano ao nosso próximo. O 9º mandamento agora, irmãos, ele fala sobre o aspecto que é a nossa palavra com o nosso próximo. Esse mandamento ele fala sobre a preservação da reputação do nosso próximo. Então, o versículo 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então ele proíbe, não é mentira contra o próximo, ele proíbe que a gente invente alguma coisa que não aconteceu contra alguém. Esse mandamento proíbe a difamação sobre a vida de alguém, distorcer, não é, aquilo que aconteceu. Esse mandamento proíbe fofoca, não é, repetir o que não deve ser repetido. E esse mandamento, então, exige a verdade nas nossas relações. Ele exige integridade no nosso falar, transparência. Ele exige defender a reputação do próximo, falar a verdade com amor e se calar também quando a gente tiver que calar. Esse mandamento, então, fala sobre a nossa fala, a nossa relação com a nossa língua em relação ao nosso próximo. O 10º mandamento, então, irmãos, o último, versículo 17, ele fala que nós não devemos agora cobiçar. Ele fala sobre os nossos desejos. Ele regula os nossos desejos. Então ele proíbe, não é, a inveja. Ele proíbe cobiçar o que pertence ao próximo. Ele proíbe cobiçar a casa, a esposa, os bens, a posição, a vida do nosso próximo. Ele proíbe que a gente não se satisfaça com o que o Senhor tem nos dado. E ele exige, então, irmãos, contentamento. O 10º mandamento exige que a gente ande grato ao Senhor pelo que ele tem nos dado. Ele exige serenidade quanto ao que o Senhor tem permitido a gente viver. Como o apóstolo Paulo fala, não é? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então esse mandamento exige gratidão com o Senhor que tem nos sustentado. E perceba, irmãos, olhando aqui os 10 mandamentos agora, veja que eles começam com o coração do homem, no 1º mandamento, falando sobre o Deus do nosso coração, falando que a gente deve adorar a Deus como o nosso único Deus. E ele termina no 10º mandamento também com um mandamento referente ao nosso coração. Agora falando sobre o desejo do nosso coração. Então ele começa e termina com mandamentos relacionados ao nosso coração, o Deus do nosso coração e os desejos do nosso coração. Depois, irmãos, 2º e 3º mandamento, o Senhor nos chama a amar a palavra dele. 2º mandamento fala que a gente não deve adorar a Deus com imagens, ou seja, a gente deve se apegar à palavra. 3º mandamento fala que a gente não deve tomar o nome de Deus ou a palavra dele em vão. Então esses mandamentos versam sobre a palavra. Assim também como o 9º mandamento, que também versa sobre as nossas palavras com o nosso próximo. Então a gente vê o Senhor agora tratando sobre a palavra em relação a ele e a palavra em relação ao próximo. E por fim, irmãos, no 4º mandamento, a lei do Senhor, ela ordena o nosso dia, ela ordena a nossa vida, ela ordena as nossas ações, as nossas obras. Ele fala que a gente deve trabalhar em 6 dias e descansar no 7º. Fala sobre as nossas ações, não é? E no 5º, 6º e 7º mandamentos, o Senhor também fala sobre obras, sobre as obras em favor da vida do próximo. Não matarás, em favor
da propriedade do nosso próximo, não roubarás, e em favor a da pureza, não é, do nosso próximo. A gente não deve adulterar. Então esses 3 mandamentos falam sobre obras, sobre ações. Então a gente vê, irmãos, que a lei, ela não deixa nenhuma parte da nossa vida sem exame. A lei, ela não deixa lugar algum do nosso ser sem ser alcançada por os 10 mandamentos. Onde quer que a gente viva, onde quer que a gente esteja, onde quer que a nossa existência se manifeste, seja o que a gente pense, seja o que a gente sinta, seja o que a gente fala ou faça, a lei do Senhor regula o que a gente deve fazer. Seja interior, seja exterior, a lei do Senhor exige certas coisas de nós. A lei do Senhor exige o que a gente deve fazer a Deus e ao nosso próximo, proibindo em todos os aspectos da nossa vida, seja em pensamento, seja em palavras, seja em ações. Irmãos, a gente poderia falar muito mais sobre a lei do Senhor. A gente poderia falar muito mais sobre o que ela exige de nós, sobre o que ela proíbe de nós. Mas eu tenho certeza, irmãos, que não é necessário mais que isso, não é? Para a gente ver o quanto a lei do Senhor ela é perfeita, o quanto a lei do Senhor ela é boa, e o quanto a gente está também distante de obedecer a lei de Deus perfeitamente. Então eu tenho aqui algumas aplicações para a gente finalizar. Primeiro, que a gente não deve olhar para a lei do Senhor pensando que a nossa obediência a essa lei é suficiente para nos tornar justos diante de Deus. A gente não deve olhar para isso que eu falei de proibir e de exigir e pensar que a gente tem marcado, não é, todos os pontos dessas exigências, que a gente tem marcado todos os pontos dessa proibição. Um dos usos, irmão, da lei é o de nos humilhar, é de expor o nosso pecado. Quanto mais honestamente a gente olhar a lei, sem deixar ponto algum dela, quanto mais a gente meditar na lei do Senhor, mais a gente vai perceber que nós não somos justos diante de Deus. Talvez você nunca tenha matado alguém, mas você certamente já olhou para alguém com ira, com raiva, chamando ele de tolo no seu coração. Talvez você nunca tenha adulterado fisicamente, mas certamente já alimentou algum pensamento impuro no seu coração. Talvez você nunca tenha roubado nada de ninguém, mas certamente já foi dominado pela avareza, já invejou algo de alguém, já faltou com generosidade. A lei, então, irmãos, ela revela as nossas mais profundas intenções, os nossos mais profundos desejos. Então, se você achar, não é, que não é tão ruim assim, talvez você pode achar que tem muita gente pior desobedecendo a lei de Deus. Eu te chamo, irmãos, a não se comparar com os outros pecadores. A lei nos chama a nos compararmos com Deus, que é santo, que é puro, que é sem pecado. A lei nos chama a nos compararmos com Deus, diante de quem todo homem é o mais terrível pecador, é o mais terrível transgressor da lei. Em segundo lugar, eu também te chamo a não olhar para a lei pensando que é impossível ser justo diante de Deus. Talvez ao ouvir essa série de proibições, não é? Ao ouvir essa série de exigências, talvez você entre em desespero, né? Em colapso. E em pensar, né? Como é que agora eu vou estar diante de Deus se eu não tenho obedecido à lei dele? Talvez você enxergue quantas vezes você falhou, não é? Talvez você enxergue em tantas áreas da sua vida que a sua vida ainda está desordenada diante da lei de Deus. Quantos pecados você já cometeu no passado? Quantos pecados você ainda comete no seu coração no presente? Talvez você esteja, então, percebendo, né, a sujeira do seu coração, a maldade do seu coração. E, de fato, irmãos, a lei de Deus, ela revela, né, ela faz a gente perceber a nossa maldade. E ela deve sim produzir em nós tristeza por a gente ter quebrado a lei do Senhor. Então a lei do Senhor ela nos é dada justamente para nos arrancar qualquer tipo de justiça própria que a gente possa ter no nosso coração. Então quando a gente olha, né, com seriedade, com profundidade ao mandamento de Deus, a gente não vai sair leve, a gente não vai sair achando que obedeceu a lei do Senhor.
a gente sai culpado diante de Deus. A gente sai realmente com peso nas nossas costas. Mas, irmãos, quanto mais você tiver com peso nas suas costas por perceber que não obedece à lei de Deus, quanto mais a sua consciência pesar, porque você percebeu que não obedece à lei do Senhor, eu te chamo a correr para Cristo. Eu te chamo a correr para Jesus Cristo, que dá o perdão pelos nossos pecados, que é o único que tem poder para perdoar os nossos pecados. E eu te chamo, então, a recorrer à misericórdia do Senhor, que Ele tira o peso das nossas costas, Ele tira o peso da nossa consciência, porque a gente desobedeceu à lei do Senhor. Ele nos dá um jugo suave, Ele nos dá um fardo que é leve, Ele nos dá o perdão pelos nossos pecados. Em terceiro lugar, irmãos, eu também te chamo a não olhar para a lei pensando que ela é um empecilho para você ir até Cristo, pensando que ela é um empecilho para você seguir Jesus. Talvez você olhe para a lei e pense que você precisa primeiro se conformar a essa lei para poder depois seguir Jesus Cristo. Você pode pensar que precisa se conformar bem direitinho aos mandamentos para poder depois caminhar com Jesus, entregar a sua vida para Jesus. Mas eu te chamo, irmãos, a, antes de mais nada, perceber a ordem aqui que o Senhor Deus deu a lei no Êxodo. Ele não falou que primeiro o povo deveria obedecer para ser o Deus deles. Ele falou que o povo dele era dele, que ele era o Deus do povo dele, e depois ele chamou o povo à obediência. Então, primeiro Deus ele redime o povo dele, e depois então ele conduz a vida do povo a obedecer à lei dele. Então, eu te chamo a entender, não é, a perceber que a obediência ela é consequência da salvação e não é a causa da nossa salvação. Então, se você for esperar, não é, conseguir, se você tentar conseguir obedecer à lei primeiro, para então vir ao Senhor, você vai passar a vida toda tentando e não vai conseguir. Então venha como está, culpado, cansado, pecador, falho que seja, e entregue a sua vida, a sua fé ao Senhor. E em Cristo você certamente vai encontrar o perdão para os seus pecados e vai encontrar força para viver em novidade de vida. E por fim, irmãos, eu também te chamo a não olhar para a lei com desânimo, a não olhar para a lei desanimado com o progresso que você vem fazendo no seu dia a dia. Talvez você olhe, ouça, não é, todas essas exigências, essas proibições, e você fique desanimado, né, percebendo que o pecado ainda habita em você, que você luta, combate, ora, se arrepende, mas o pecado ainda habita em você. Você ainda encontra orgulho, você ainda encontra impureza, você ainda encontra egoísmo, incredulidade, tantos outros pecados ainda na sua vida, no seu coração, nas suas palavras, nas suas ações. Mas não deixe, irmãos, o desânimo por esse pouco progresso que você tem enxergado na sua caminhada, de desanimar da caminhada com o Senhor. Eu te chamo a se alegrar na salvação que você já recebeu em Cristo Jesus. E eu te chamo a confiar em Cristo, que tem poder, Ele é o Todo-Poderoso para nos conformar à lei dEle. E Ele é fiel para concluir a obra que Ele começou, irmãos, em cada um de nós. Então eu te chamo, irmãos, a perceber que a lei mostra sim o quanto a gente tem falhado. Mas Cristo, irmãos, Ele é suficiente, Ele é poderoso para nos justificar, para nos corrigir e para nos purificar de toda a maldade. Amém, irmãos? Vamos orar.